Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Direito com Questões. Eu sou o professor e advogado André Padoim Miranda e hoje eu vou comentar as questões de direito tributário do 36º exame de ordem. Então, venham comigo! Hoje eu vou comentar as questões 22 a 26 de direito tributário da prova branca. Fiquem comigo até o final desse vídeo, porque após cada questão eu trago uma dica de memorização. Questão 22. Uma ação de execução fiscal foi movida pela União em face de João para cobrança de crédito tributário referente ao imposto sobre a renda de pessoa física dos exercícios de 2019 e 2020, conforme certidão de dívida ativa, regularmente juntada. Na mesma data em que recebeu a citação enviada pelo correio com aviso de recepção, o executado entrou em contato com seu advogado, constituindo para defender os seus interesses. Diante deste cenário, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui nós estamos diante do caso de embargos à execução. Mas, professor, o que são os embargos à execução? Trata de um instituto no qual o embargado quer parar os efeitos da ação de execução fiscal. Façam a seguinte associação. Uma empresa ou uma obra pública, quando é embargada, é interditada, ela tem a sua funcionalidade suspensa. A mesma coisa nós aplicamos aqui para os embargos à execução. Em uma ação de execução fiscal, por meio dos embargos à execução, você quer que o processo de execução fiscal seja embargado, tenha sua eficácia ali parada. Dois pontos são importantes em relação a embargos à execução. O primeiro ponto é que os embargos à execução podem ser oferecidos no prazo de 30 dias, porém, de acordo com o artigo 16 da Lei 6.830, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, da intimação da penhora. O segundo ponto importante sobre os embargos à execução é que o embargado, ao receber a citação, ele tem o prazo de 5 dias para pagar o débito com juros ou para garantir a execução. Posto isto, vamos às alternativas. Letra A. A citação é inválida, pois deveria ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça ou por edital. Alternativa incorreta. A citação realizada pelo correio é plenamente possível, nos termos do artigo 8º da Lei 6.830. Letra B. Ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar sua contestação. Alternativa incorreta por 2 fatores. João tem o prazo de 5 dias após receber a citação para pagar a dívida ou para garantir a execução. E o segundo erro é que ele não deve apresentar contestação. Haja vista que estamos diante de um processo de execução, o meio processual cabível são os embargos à execução e não contestação. Letra C. Citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. Alternativa correta. Letra D. No prazo de 30 dias contados da citação, João poderá oferecer embargos à execução. Alternativa incorreta. O prazo aqui está correto. João pode oferecer embargos à execução no prazo de 30 dias, porém não contados da citação, e sim contados a partir do artigo 16 da Lei 6.830, já visto anteriormente. Observe então os erros desta questão. Uma dica muito importante para efeitos de embargos à execução é: não confundam o prazo estabelecido na Lei 6.830, no qual no artigo 16 nós temos um prazo de 30 dias. Não confundam esse prazo com o artigo 915 do Código de Processo Civil, que também prevê a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, porém no prazo de 15 dias. Como dica de memorização para esta questão, observem a seguinte imagem e faça a seguinte associação. Quando uma empresa é embargada, quando uma empresa é interditada, ela para o seu funcionamento. Para parar o funcionamento e eficácia de uma ação de execução fiscal, nós oferecemos embargos à execução. Questão 23. Em 10 de maio de 2020, a sociedade empresária ABC LTDA sofre fiscalização federal e é autuada em R$100 mil, além de multa e respectivos encargos, a título de Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, devido referente ao exercício de 2019, por omissão do envio mensal das informações fiscais em declaração de débitos e créditos tributários federais, bem como por falta de pagamento daquele imposto. Em 20 de junho de 2020, a empresa recebe notificação de pagamento no prazo de 30 dias.
Você, como advogado da sociedade empresária, é chamado para defender os interesses da empresa neste processo no mesmo dia da notificação, pretendendo adotar providências logo no dia seguinte e refletindo sobre a possibilidade de adotar o mecanismo da denúncia espontânea prevista no Código Tributário Nacional. Diante deste cenário, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui nós estamos diante do instituto denominado denúncia espontânea. Este instituto tributário ele serve para incentivar aquele contribuinte que esqueceu de pagar um determinado imposto, ele possa regularizar a sua situação fiscal desde que o faça anteriormente a qualquer manifestação do fisco, tais como notificação, fiscalização ou até mesmo instauração de procedimento administrativo. Mais um ponto importante deste instituto é que, ao pagar pelos impostos devidos, o contribuinte paga o imposto e mais juros, ou seja, ele não paga multa. Posto isto, vamos às alternativas. Alternativa A. Poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, já que ainda não foi ajuizada a ação de execução fiscal. Alternativa incorreta. Não poderá ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea. Embora não tenha ocorrido a ação de execução fiscal, ocorreu a fiscalização. Ocorrendo fiscalização notificação, isso impossibilita o instituto da denúncia espontânea. Alternativa B. Poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, já que ainda se está dentro do prazo de pagamento. Alternativa incorreta. Não poderá ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea, tendo em vista que já houve fiscalização do fisco. Alternativa C. Não poderá mais ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionadas com a infração. Perfeito. Alternativa correta. Letra D. Não poderá mais ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea, pois o limite legal para a adoção deste benefício é de 40 salários mínimos. Alternativa incorreta devido à sua parte final. O CTN, o Código Tributário Nacional, ele não estabelece qualquer limite de valor para a aplicação da denúncia espontânea. Para melhor compreensão da matéria, vamos dar uma lida no artigo 138 do CTN. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Veja os pontos incorretos desta questão. E como dica de memorização para esta questão, eu trago a seguinte imagem e contexto. Esqueci de recolher e pagar o imposto esse mês. Faz uma denúncia espontânea. O fisco ainda não se manifestou. Se você está gostando do conteúdo deste vídeo, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar as notificações para que eu possa trazer novos vídeos como este. Prosseguindo então, questão de número 24. O município Beta, após realizar uma grande obra pública de recuperação, ampliação e melhoramentos da praça central do bairro Gama, custeada com recursos próprios, no valor de R$500 mil e que promoveu uma valorização dos imóveis apenas neste bairro, decidiu cobrar uma contribuição de melhoria. O referido tributo, instituído mediante lei ordinária específica, foi cobrado de todos os 5.000 proprietários de imóveis privados daquela cidade, em um valor fixo de R$200 para cada um. José, advogado e morador do bairro Delta, bastante distante do bairro Gama, se insurge contra a referida contribuição de melhoria. Diante deste cenário, a referida contribuição de melhoria. Bem, aqui estamos diante da contribuição de melhoria no seguinte contexto. O município se propôs a fazer uma obra pública, mas tendo em vista a valorização desta área, decidiu cobrar de todos os proprietários de imóvel privado. Será que isso está correto? Sobre a contribuição de melhoria, temos que destacar 3 pontos importantes. O primeiro é que só cabe contribuição de melhoria mediante obra pública. O segundo ponto importante é que deve haver uma valorização imobiliária em uma determinada área ou região. E o terceiro ponto importante é que a contribuição de melhoria só pode ser cobrada daqueles proprietários de imóveis privados que tiveram uma valorização com a obra pública. A contribuição de melhoria está prevista no artigo 81 do CTN. Vamos ver os seus principais requisitos. Obra pública, valorização imobiliária, o limite total corresponde à despesa realizada e o limite individual de cobrança se refere ao acréscimo do valor que resultar da obra. Posto isto, vamos às alternativas.
Letra A. Foi corretamente instituída, pois decorre de previsão legal específica, tendo como fato gerador a obra pública realizada. Alternativa incorreta devido à sua primeira parte. Não foi corretamente instituída. Alternativa B. Foi corretamente instituída, pois respeitou o princípio da igualdade tributária ao adotar o mesmo valor para todos os contribuintes da cidade. Alternativa incorreta. Lembre-se que na contribuição de melhoria, o valor da obra somente pode ser cobrado daqueles contribuintes que tenham propriedades privadas que receberam a valorização imobiliária. Letra C. Foi incorretamente instituída, por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência da obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Alternativa C, alternativa correta. Alternativa D. Foi incorretamente instituída, pois só pode ser cobrado nos casos em que a obra pública seja exclusivamente para abertura, alargamento, pavimentação ou iluminação das vias públicas. Alternativa incorreta. Outras situações também ensejam contribuições de melhoria, tais como construção e ampliação de parques, pontes, túneis e viadutos, construção de estrada de ferro, construção de aeroportos, entre outros. E como dica de memorização sobre a temática contribuição de melhoria, eu trouxe a seguinte imagem. Vejam, aqui nós temos uma obra pública. Nesta imagem nós estamos diante de uma obra pública e, consequentemente, de uma valorização imobiliária. 2 pontos de suma importância sobre a contribuição de melhoria. Questão de número 25. A Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou, em 2022, auto de infração de R$ 1 milhão em face da sociedade empresária Maçã Ltda, por não ter recolhido o imposto de importação e a contribuição social sobre lucro líquido, referente aos anos de 2021, incidente sobre a comercialização de livros eletrônicos, e-books, por ela importados e comercializados no país. O departamento jurídico da sociedade autuada contrata você como advogado para emitir parecer para fundamentar sua defesa. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. Bom, estamos diante do caso de imunidade tributária sobre livros, imunidade também chamada imunidade cultural ou imunidade de imprensa. Neste contexto, a imunidade tributária sobre livros afasta a incidência de impostos sobre a sua comercialização, inclusive dos livros eletrônicos como os e-books. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Vamos às alternativas. Alternativa A. O imposto de importação e a CSLL são indevidos, pois os livros eletrônicos, e-books, se enquadram na imunidade tributária dos livros. A parte inicial da alternativa está incorreta, pois somente o imposto de importação não é devido. Alternativa B. Apenas o imposto de importação é indevido, pois os livros eletrônicos, e-books, se enquadram na imunidade tributária dos livros. Alternativa correta. Veja que não incide imposto sobre os livros digitais. Alternativa C. Apenas a CSLL é indevida, pois os livros eletrônicos, e-books, se enquadram na imunidade tributária dos livros. Alternativa incorreta. O imposto de importação não incide. Letra D. O imposto de importação e a CSLL são devidos, pois os livros eletrônicos, e-books, não se enquadram na imunidade tributária dos livros. Alternativa incorreta. O imposto de importação é indevido e isso devido à imunidade tributária. Veja os pontos incorretos desta questão. E como dica de memorização desta questão, eu trago a seguinte imagem. Não se paga imposto sobre os livros, tanto os físicos quanto os digitais. Questão 26. A Assembleia Legislativa do Estado Beta irá votar em 2022 um projeto de lei ordinária para a criação de sua própria contribuição social previdenciária, para custeio do regime próprio da Previdência Social Estadual, a ser cobrada dos seus servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Antes, porém, submete o referido projeto de lei ordinária para análise da Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa, para a emissão de parecer sobre a constitucionalidade daquele tributo. Diante deste cenário, a referida contribuição social previdenciária
Neste contexto, nós estamos diante da contribuição social previdenciária a ser instituída pelo Estado. Quem deve, então, contribuir para essa contribuição social previdenciária? Aqui, a OAB estava exigindo do candidato apenas o conhecimento do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. O artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal assim estabelece: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão por meio de lei contribuições para o custeio de regime próprio da Previdência Social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Observe que o teor deste artigo foi trazido pela Emenda Constitucional 103 de 2019, o qual alterou grande parte do artigo 149 da Constituição Federal. Um ponto importante deste artigo 149 é que ele não exige lei complementar, bastando apenas uma lei ordinária. Lembre-se que lei ordinária é aquela que, no processo legislativo, para aprovação, exige apenas maioria simples. Vamos às alternativas. Alternativa A: poderia ser criada por lei ordinária, a ser cobrada de servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Alternativa correta, nos termos do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Letra B: poderia ser criada por lei ordinária, mas só poderia ser cobrada de servidores ativos. Alternativa incorreta. A primeira parte está ok, mas a segunda parte está incorreta. Esta contribuição pode ser custeada dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Alternativa C: não poderia ser criada por lei ordinária, mas poderia ser cobrada de servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Alternativa incorreta. Poderia ser criada por lei ordinária, sim. Alternativa D: não poderia ser criada por lei ordinária e só poderia ser cobrada de servidores ativos. Observe os pontos incorretos desta questão. Mas, professor, como é que eu posso decorar o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição? Basta analisar esta imagem que eu trouxe para vocês. Vejam que neste contexto, os servidores ativos, os aposentados e os pensionistas contribuem para o custeio da Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Se você gostou do conteúdo e das técnicas e dicas de memorização, não esqueça de se inscrever no canal, assinar as notificações e deixar aquele like. Me acompanhe nas redes sociais e também no blog. O blog possui conteúdo complementar a este vídeo. Links na descrição. Grande abraço e até a próxima!